sobre desgaste de ferramenta de corte. Tá? Basicamente, todo o assunto de usinagem gira em torno do desgaste da ferramenta. Quando a gente escolhe uma velocidade de corte, essa velocidade que a gente escolhe é para poder ter menos trocas de ferramenta durante aquela usinagem, durante a vida útil da ferramenta, para que a gente aumente a vida útil da ferramenta para aqueles parâmetros que a gente quer de usinagem. Tá? São 3 os tipos de desgaste da ferramenta, ilustrados aqui. Né? O desgaste a lascamento do gume, acontece aqui por deformação plástica, né, do gume da ferramenta, por algum impacto, um avanço inapropriado, uma velocidade exagerada, até um avanço exagerado durante o corte, uma profundidade de corte exagerada. Tá? Marcas de desgaste normalmente ocasionadas por atrito na superfície de folga, tá? Até um ângulo incorreto de aproximação, um ângulo de corte errado, pode ocasionar um contato da superfície de folga com a peça sendo usinada, ocasionando essa marca de desgaste, e caracterização normalmente ocasionada por materiais, para usinagem de material muito duro, né, que o próprio cavaco, né, por atrito ou por impacto, pode, né, remover material da superfície de saída de cavaco, superfície de saída da ferramenta. Tá? Então, origens dessas deformações, né, como eu falei, na deformação plástica do gume, pode ocasionar a falha do tipo A, que a gente viu ali, lascamento do gume. A abrasão normalmente afeta o flanco ou a superfície de folga. A aderência do material da peça em asperezas da superfície da ferramenta pode ocasionar o que a gente fala de aresta postiça de corte. Difusão entre componentes, material da peça, difusão atômica entre os elementos por excesso de temperatura e pressão durante o contato do cavaco com a ferramenta pode ocasionar a formação da aresta postiça de corte também. Oxidação do material da superfície da ferramenta. Ferramentas com cobertura que usam nitreto de titânio, se utilizadas sem refrigeração em temperaturas muito altas, pode ocasionar oxidação da ferramenta, e mesmo com uma mistura incorreta de um fluido de corte diluído, né, com excesso de água, pode ocasionar oxidação do suporte da ferramenta também, até do barramento da máquina. Tá? Então, formações de correntes elétricas de natureza iônica, né, formar uma pilha galvânica entre peça, ferramenta, entre o material da peça e o material da ferramenta, pode haver perda de material e esses tipos de desgaste, e a própria aresta postiça de corte. O que é essa aresta postiça de corte? É uma camada de material que é formada entre o cavaco e a superfície de saída. É uma metal que vai aderindo na superfície de saída e faz como se existisse uma nova aresta de corte, uma camada que adere à aresta de corte. Modifica, então, o formato e o comportamento do corte, prejudicando o acabamento superficial, como ela é irregular, ela não é uma aresta afiada, é uma aresta que vai se criando de forma irregular. Tá? O material nessa porção da peça em crua, ele tem uma resistência aumentada, tá? E dada as pressões ali que ocorrem ali, então essa peça, esse material ali aderido passa a se comportar como uma aresta de corte. Tá? Então essa aresta pode crescer gradualmente até romper bruscamente, causando inclusive trepidações ou vibrações, os charters, né, as vibrações autoexcitadas no momento da quebra da aresta, e normalmente ela quebra, né, não muito próximo da aresta, mas mais para dentro da ferramenta, causando um dano grande na ferramenta. A parte da aresta que rompe é carregada junto com o cavaco, né, e parte adere à peça, né, o que prejudica inclusive o acabamento superficial da peça. Ao romper essa aresta postiça de corte, ela arranca partículas da superfície de folga, né, ocasionando essas marcas de desgaste também, gerando um desgaste frontal, um desgaste flanco muito grande. Como a superfície de saída é protegida, o desgaste da cratera é praticamente nulo nesses casos, mas a aresta é rompida, então há, né, uma marca bem grande. Aqui mais ou menos uma ilustração mostrando a aresta postiça de corte. Eu preparei um vídeo aqui, um vídeo disponível no YouTube. Aqui vai mostrando um vídeo em câmera lenta, né, mostrando um vídeo em câmera lenta dessa aresta postiça de corte se formando ali conforme a adesão na aresta de corte. Então aqui de novo é a nossa ilustração. Então o cavaco passa a ser arrancado no local onde não era esperado, inclusive se fosse uma usinagem feita por comando automático, comando CNC, estaria arrancando
né, o comando CNC posicionar a aresta de corte numa posição pré-determinada. Tá? Então, aqui a aresta possível de corte. Né? Então, se a gente tivesse, por exemplo, uma usinagem com comando numérico automático, né? A máquina CNC posiciona essa ponta aqui de corte, né? O corte sairia em local não intencional. Então, à medida que a temperatura, essa aresta possível de corte, ela acontece em baixas velocidades de corte, porque à medida que a velocidade de corte cresce, a temperatura na região de corte também aumenta. Quando a temperatura quando essa temperatura de recristalização do material é ultrapassada, não há mais a formação dessa aresta postiça. Então, com a formação de novos grãos de cavaco, não há mais a possibilidade de encruamento. Então, esse material não fica tão duro e não adere e acaba sendo arrancado, né, junto com o cavaco, e não adere mais à superfície de saída. Então, além disso, à medida que a dutilidade do material da peça diminui, tá, quando o material da peça é menos dútil, tá, cresce também a ocorrência da aresta postiça de corte, esses materiais mais duros, né? Pois os cavacos ficam mais curtos e atritam menos com a superfície de saída da ferramenta. Tá? Então, normalmente a aresta postiça de corte ela acontece em velocidades baixas, né? Conforme a gente vai aumentando, diminui essa incidência. Então, como é que a gente determina a vida útil da ferramenta? Como é que a gente determina que a ferramenta não deve mais ser usada, né? Com alguns critérios: ocorrência de falha completa na ferramenta, lascamento, por exemplo, ocorrência de falha preliminar, ocorrência de faiscamento, por exemplo, que a gente não vê a falha, não é visível, mas durante a usinagem ocorre um faiscamento, eu posso descartar aquela ferramenta. Uma outra métrica é quando a largura da marca de desgaste fica entre 0,8 milímetros e pode chegar até 2 milímetros. Uma outra maneira de perceber ferramenta já em fim da vida útil são vibrações muito intensas, vibrações autoexcitadas muito intensas, como a gente já viu quando a gente falou de vibrações, quando a gente falou de fonte de vibração, né, a gente tinha um exemplo ali onde a ferramenta usinava, né, nos primeiros 4 minutos, depois dos primeiros 4 minutos ela começa a ter uma vibração excessiva, né, porque a ferramenta já está gasta. Tá? Então, vibrações muito fortes são sinais de ferramenta gasta. O valor da profundidade de cratera também pode ser considerado para a partir de determinado patamar se descartar a ferramenta. E a geração de acabamento superficial deficiente. A gente, na peça pronta, né, nitidamente a rugosidade excessiva na peça. Uma outra indicação de fim da vida da ferramenta é a formação de rebarbas, por exemplo, na peça. E ocorrência de brusca variação na forma do cavaco durante a usinagem. Está usinando, o cavaco está sempre de um determinado tipo, de repente, uma hora para outra, muda a forma do cavaco, é um indicador de que a ferramenta está com a vida útil já esgotada. Uma ocorrência de súbita alteração no grau de precisão dimensional da peça-obra, por exemplo, as peças estão todas dentro de uma certa faixa de tolerância, de uma hora para outra começa a sair peças com a tolerância muito ruim ou fora da tolerância. Né? E um outro índice, né? Essas máquinas CNC, essas máquinas modernas, elas mais ou menos vão indicando a potência de corte, porque basicamente é uma medida de corrente no motor, elas têm essa indicação, e também é a partir dessa medida de corrente ou medida de potência de corte que as máquinas, que os sistemas de proteção da máquina atuam também, inclusive alarmes na máquina. A nossa máquina lá na universidade, a partir de um certo esforço de corte, já começa a bipar um alarme, e se não diminuir o avanço ou não diminuir a velocidade, ela desarma o spindle. Né? Então, ocorrência de um súbito aumento de potência, né, ou até a máquina começar a alarmar sem você ter alterado rotação ou avanço, né, em determinada operação de corte, é um indicativo de que a peça está com uma afiação ruim, ou que a ferramenta está com uma afiação ruim, ou que ela está no fim da vida útil. E também o valor da temperatura na aresta de corte, no GUR. Tá? Normalmente, tá, a gente não quer deixar essas falhas todas aqui ocorrerem na indústria. A gente quer trocar a ferramenta antes. Por isso que a gente, né, consulta catálogo, faz experimentos com uma classe nova de metal duro que a gente vai comprar, né, porque a gente vai planejar
para atingir a máxima produtividade. Se a ferramenta chega a quebrar durante a usinagem, durante uma operação, né, ou como esses passos todos que a gente falou ali, né, faiscamento, né, acabamento ruim, a gente não quer ter peça com acabamento ruim, a gente não quer perceber, né, que a ferramenta está no fim da vida útil com um acabamento ruim de uma peça pronta, porque isso é retrabalho. Então a gente vai trocar a ferramenta antes, de forma planejada. Então a gente vai, né, consultar catálogo, aplicar a velocidade mais adequada, uma velocidade que eu consiga prever a vida daquela ferramenta, e quando atingir aquela vida antes da falha, eu vou trocar aquela ferramenta num momento de parada de máquina, não durante uma usinagem. No momento que seria realmente uma parada para troca de peça, eu incluo, né, uma troca, um setup de ferramenta naquele momento, e ainda tentando prever para quando seja uma troca de turno, início de um turno novo, e entra um operador, já faz o setup e daí sai usinando. Tá? Como é que eu consigo fazer isso? Por tempo efetivo de corte de cada ferramenta, eu consigo prever isso, né, principalmente com máquinas automáticas, máquinas CNC, eu consigo saber o tempo que cada ferramenta vai cortar. Tá? Uma outra maneira é volume de cavaco removido, né, um pouco um pouco menos rigoroso, mas é uma maneira. E uma outra maneira menos rigorosa até que o volume de cavaco é o número de peças usinadas. Então, usina N peças, quando chegar aquele número de peças, troca as ferramentas. Né? O complicado é que muitas das ferramentas não têm, né, por serem materiais distintos, a gente tem células flexíveis de manufatura ou até, né, máquinas, né, de manufatura flexível, onde a gente vai ter múltiplas peças diferentes e ferramentas de perfis distintos, ferramentas às vezes muito resistentes, ferramentas nem tanto. Elas não vão ser, tu não vai trocar todas elas, né, depois de um número X de peças. Então, ou ter mapeado muito bem, né, que ferramentas trocar a cada número de peças, tipo assim, a ferramenta tal dura 20 mil peças, a ferramenta 3 dura 10 peças, né, e assim ter esse mapeamento é um pouco mais rigoroso, né, mas o número mais certo ainda é o tempo efetivo de corte por ferramenta, por aresta de corte. Né? Mas esses 3 itens é os que são mais usados na indústria. Tá? Então, e esses critérios que a gente vai falar de aresta postiça e tudo mais, é o que a gente vai levantar para medir também, né, as condições econômicas de corte, que a gente vai falar na próxima aula, né, as condições que a gente vai utilizar, né, da onde vem, né, aquelas velocidades que a gente escolhe, que vocês viram lá nas disciplinas práticas do início do curso, que viram no início desse semestre, né, que a gente escolhia uma velocidade através de catálogo, quando uma máquina tinha faixas de velocidades de rotações não contínuas, né, uma máquina convencional, uma máquina manual, a gente colocava a rotação, se o cálculo deu acima daquela rotação que tinha disponível na máquina, a gente usa uma abaixo da rotação que a gente deu no cálculo. Né? Por que tudo isso? A gente vai ver na próxima aula, quando a gente falar de condições econômicas de corte, e a gente vai utilizar para chegar nessas condições econômicas esses critérios de desgaste, porque o que vai mandar nas condições econômicas são os critérios de desgaste. A gente vai usar a ferramenta para tentar minimizar o número de trocas no determinado turno, né? Minimizar o número de trocas de ferramenta para um determinado lote de peças. Certo? Por hoje era isso. Né? Até mais, então. Fiquem atentos para as próximas aulas.